Deus abençoe a cada um de vocês. Nós vamos ler em São João, capítulo 1, versículo 35 e 36. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Muito bem, meus amados. Olha, eu quero continuar falando sobre aperte o play. Bem, nós sabemos que João, ele foi o precursor naquela primeira vinda. Isto é claro, ele tinha que apresentar o Cordeiro. Por isso ele veio primeiro para apresentar o Cordeiro. E aqui o evangelista São João fala do João, o João Batista, que foi o precursor da primeira vinda. Mas nós temos esse cumprimento outra vez na segunda vinda. Uma coisa nós temos que aprender. Se nós lemos que o irmão Brana diz que a segunda vinda é o rapto, somente aquilo, e não explicamos o restante, como você ficará quando o irmão Brana mostra que há um ministério no entremeio, que é o ministério do Filho do Homem? E a Bíblia mostra em Mateus 24, 36 em diante, mostra que é a vinda do Filho do Homem. Então você tem que entender o que é a vinda do Filho do Homem, preparando para o rapto, que o irmão Brana diz que a segunda vinda é o rapto. Porque ele estava falando de 3 vindas. É o quarto selo 210, né? Ele estava falando de 3 vindas. A primeira vinda ele veio para morrer, e a segunda vinda ele veio para buscar a sua noiva, e a terceira vinda ele vem para reinar. Mas se você não explicar o que o profeta explicou na mensagem Provando Sua Palavra, 221, que tem o ministério do entremeio, que o ministério do entremeio é a vinda do Filho do Homem, é a vinda do Senhor. Antes que dá o rapto, então tem que vir o Senhor primeiro, a vinda do Senhor, para preparar este povo para o próprio Senhor. Outro não pode preparar-nos para Ele. Então ele tem uma mensagem como Filho do Homem, que é a vinda do Senhor, que isto é o que você precisa ver na revelação do profeta, quando ele prega a mensagem. Eu vou repetir muita coisa para vocês hoje, para falar sobre apertar o play na hora certa, né? Se você não aperta o play na hora certa, você vai errar. Eu li aqui sobre João Batista. Ele podia apontar o dedo e dizer: eis aqui o Cordeiro de Deus.
Agora, irmão Brana diz na mensagem à brecha, 41, e quando os selos forem rompidos e o mistério for revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando seus pés sobre a terra e sobre o mar, com o arco-íris sobre a sua cabeça. Agora, recordem, este sétimo anjo está na terra no tempo de sua vinda. Não era o sétimo anjo estará na terra no tempo do rapto. Essas coisas eu sei que não ficou esclarecida, porque tinha muita coisa que ele não podia esclarecer, porque Deus disse para ele não dizer para ninguém. Mas aqui está claro, o sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda, assim como João estava entregando sua mensagem, ao mesmo tempo que o Messias veio nos dias. João sabia que ele o veria. O irmão Brana também sabia que ele o veria. O anjo disse para o irmão Brana, sua mensagem precursará a minha segunda vinda. E não era o rapto aqui na frente que nós estamos aguardando. Era exatamente aquela vinda que ele veio no Monte Pôr do Sol e não podia esclarecer para os outros, quando nem a ciência sabia o que era aquilo. Tiraram fotos, mas nem sabia. Vou ler isso também. Mas como João sabia que ele introduziria o Messias, o irmão Brana também sabia que ele ia introduzir a Cristo nesta segunda vinda. E foi o que ele fez. A introdução da vinda dá exatamente a revelação dos 7 selos. É aí que você vê ele introduzindo essa vinda de Cristo, que não era para ser conhecida lá atrás. E assim como João estava na terra, Brana também estava na terra no tempo da sua vinda. Sua mensagem precursará a minha segunda vinda. Nós estamos baseados nisto. A mensagem que precursa a segunda vinda é exatamente aquela mensagem que chegou para o profeta em seu dia, na primeira e segunda etapa, preparando o povo com aquela mensagem para que o povo recebesse a terceira mensagem, que era a terceira etapa, que era a vinda do Senhor como Filho do Homem. Não é ele vir agora, porque agora ele vem, mas ele vem nos ares, agora ele não vai pisar na terra. Mas como Filho do Homem, ele pisa na terra. Jesus não vem nos buscar como Filho do Homem nas nuvens. Ele vem aqui nos preparar como Filho do Homem na terra. Por isso ele tinha que vir num corpo, assim como o corpo de João Batista introduziu a Jesus na primeira vinda, o corpo, a mensagem, num corpo de William Branham introduziu a Cristo na segunda vinda, porque a segunda vinda ele veio numa nuvem, uma nuvem de glória que as pessoas não puderam aceitar, não puderam ver, nem a ciência o pôde entender. É aquela nuvem de 7 anjos. Aquilo é uma glória. Você nunca viu algo igual àquilo. É algo superior a tudo que você já viu. Então, Jesus veio. Irmão Brana, desvire essa foto para a direita e você vai ver Jesus Cristo. E ele estava ali. E os 7 anjos formavam a sua peruca, diz o irmão Brana. Que os 7 anjos era que formava aquela peruca branca, que você olha e vê só a peruca branca. Mas o profeta
sabia que Cristo estava ali, e 3 anjos de cada lado, e o 7º no topo da pirâmide. Bem, só de saber isto, o 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. Você não pode dizer que o irmão Branham vai ter que ressuscitar para poder estar na terra no tempo do rapto. Aí é outra coisa. Você tem que entender que foi assim como João Batista. Ele está dizendo aqui, ó, leia a brecha 41 e 42. Não é o livro do irmão Branham, não é os livros, mas é a própria pessoa. Tua mensagem precursará minha segunda vinda. Então ali estava a mensagem e o mensageiro, assim como João apresentou na primeira vinda. Então você tem que apertar o play aí exatamente em a brecha 41 e 42. Mas se você aperta e não entende, prossiga. O livro é revelado quando? Quando terminar as eras. Aí, se você vai apertar o play no parágrafo errado, você não vai alcançar vitória. A brecha 55. Este livro não é revelado até que as eras da igreja... Olha bem, este livro não é revelado até que as eras da igreja e as eras denominacionais tenham acabado e não houver mais tempo. Olha para você ver, o livro é revelado exatamente quando as eras são terminadas. Se você achar que a era não foi terminada ainda, então o livro não foi revelado para você. Você tem 10 livros dos selos e para você não foi revelado. Mas o William Branham está dizendo aqui, ele não é revelado até que as eras da igreja e as eras denominacionais hajam terminado. E não houver mais tempo. Aqui, o final do parágrafo, ele fala mais seguro. Vê isto? Isso só é revelado após as eras da igreja e as eras denominacionais terem acabado. Esse é o problema de você não conseguir ver a coisa certa, porque você não aperta no lugar certo. Você precisa apertar no lugar certo. Senão você não vai saber disto. É só revelado após as eras da igreja ter terminado. Se você não aperta aí, você não vai ouvir nada certo. É bom ficar ouvindo as fitas do irmão Branham, mas até as fitas já passou. Quase que a palavra play já está terminando, está dando ok agora. Você vê, já está melhorando ainda. Ok, isto é, tudo feito, tudo completo, tudo perfeito, que você aperta agora. Por favor, é lendo a mensagem. 53, a brecha. Eu quero deixar aqui compassadamente para vocês. Mas com a divina promessa que este livro de redenção será perfeitamente aberto pelo Cordeiro e os selos serão desatados pelo Cordeiro nos últimos dias, nos quais nós estamos vivendo agora. Então, o irmão Branham está falando do seu dia. Que isso daqui estava sendo desatado pelo Cordeiro nos últimos dias, os quais estamos vivendo agora. Aperte aí. É a melhor coisa que você faz. O 57 da brecha. Mas então, ele promete que quando o tempo tiver terminado, aí você tem que entender que o tempo acabou. Ele promete, quando o tempo tiver terminado, aí você vai em Apocalipse 10, 6, o tempo acabou. O tempo terminou.
E a pessoa diz, mas como que terminou? Se nós estamos aí, como que terminou? Se Brana, depois do versículo 6 do capítulo 10 de Apocalipse, ainda foi pregar. É porque tinha que terminar o tempo das eras. As eras terminavam, o tempo das eras terminava, tudo terminado. E depois disso terminado, haverá a voz, o som da voz do sétimo anjo. E em seguida o livro será revelado. Vejam naquele tempo, se as pessoas pudessem tomar isto, como o irmão Brana ensinou, que a brecha é exatamente um espaço entre as eras e os selos, é um intervalo entre as eras e os selos, e que ele daria aquela revelação exatamente do primeiro selo em diante, porque é ali que o cordeiro toma o livro e abre. Mas ele já fala como um leão. No capítulo 6 você vai ver que já é o leão. Por isso nós temos os 4 animais: o leão, o boi, o homem e a águia. Então esse tempo do capítulo 6, verso 1, que vai falar do primeiro selo, ali está o leão dizendo, vem e vê. Aí você vai para Apocalipse 10, 3, o leão bradou. É o período do leão. O cordeiro abriu nas eras e agora é o período do leão. E se você ver, isso está revelado por quê? Foi aberto pelo cordeiro nas eras, mas não foi entendido, mas nos dias da voz do sétimo anjo, foi revelado conforme Apocalipse 10, 7. Não podemos falhar com isso. O tempo havia terminado. O 150 da brecha, ele diz assim, toda a ciência através de Tucson, ainda eles estão escrevendo peças e colocando nos jornais. Lá atrás, no Monte Lemon, as grandes e as suas grandes máquinas, é com a atração sobre a montanha, né? 150. As suas grandes máquinas fotográficas não viram isto levantando de onde estávamos de pé, flutuando em direção oeste, mostrando que o tempo havia terminado. Irmãos, nem a ciência viu. Fotografou, mas não viu. Eu queria que vocês tivessem as fotos da ciência, da aparição dos anjos que vocês pregam, numa nova data, de 8 de março de 1963. Você tem alguma coisa da ciência que mostra isso? Você tem alguma voz do irmão Brana dizendo que é dia 8 de março de 63? Você não tem. A ciência não tirou nenhuma foto nesse dia. O que o irmão Brana fala, cada vez que o irmão Brana está falando, ele está falando daquela foto que a ciência tirou, mas que eles não sabiam o que era. E nem viram que aquilo estava levantando de onde o irmão Brana e outros estavam de pé. Ali exatamente no monte. Não é que o irmão Brana estava flutuando, mas eles estavam ali de pé, de onde estávamos de pé, flutuando em direção oeste. As pessoas não conseguem ver, como a ciência não consegue também ver, só fotografa, mas não viram aquilo levantando. E você tem que saber que o irmão Brana não está falando do dia 8 de março. Ele está falando do dia 28 de fevereiro de 1963. Ele está falando das revistas Look e Life, que mostraram aquilo assais. Certo? Então o irmão Brana mostrou as revistas. Vocês aí que crê que o acontecimento foi dia 8, sabe o que eles creem? Que o arrebatamento
foi dia 8/3, o arrebatamento. É engraçado. Aí eles ficaram. Nós ainda pregamos que é a vinda, aí eles começam a dizer, então vocês ficaram. Nós temos explicação. A vinda era do Filho do Homem, preparando para o arrebatamento que vai acontecer. Mas eu quero ver vocês, como vocês vão fazer? Se já deu o arrebatamento, o que vocês ficam fazendo? Depois do arrebatamento que vem a grande tribulação. Cadê a tribulação? Grande tribulação depois do arrebatamento. E se o arrebatamento fosse em 63, cadê? Você pode ver as demais coisas, os demais acontecimentos. Por isso tem aqueles que têm a mensagem louca dizendo que estão no milênio. Por quê? Eles não sabem posicionar as coisas conforme o irmão Brana posicionou. Vinda do Filho do Homem é o Filho do Homem no entremeio, que é a vinda de Cristo num homem. Cristo veio e deu a mensagem para o profeta. Aí depois, quando você fala de rapto, o rapto ainda vai acontecer. Não aconteceu naquele dia. Isso você tem que guardar. Você está aí ainda. Você deve estar esperando o arrebatamento ou não? Ah, eu creio que eles não creem mais em arrebatamento. É isso que eles fazem. Já aconteceu, porque o irmão Brana diz que o rapto é uma revelação. Mas é a revelação dos 7 trovões, você sabe? O que são os 7 trovões? Irmão Brana diz que o rapto é uma revelação, mas é a revelação dos 7 selos, que ele não pôde falar para ninguém o mistério da terceira puxada. Por isso que o rapto é uma revelação. Se você não sabe desta revelação, como vai preparar para o arrebatamento? Com o que nós temos, diz o profeta, não podemos fazer este rapto. Primeiro selo 75, necessitamos destes 7 trovões. Como que vocês podem viver numa fé que vocês não têm os 7 trovões? E ter a revelação dos 7 trovões também pensa que é uma coisa do outro mundo. O que é revelação? É fé. O que é fé? É revelação. É eu crer que os 7 trovões foram revelados. Então eu tenho revelação. Onde foram revelados? O profeta disse nos 7 selos, Laodiceia 38. Os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Agora, isto sim, aperta direitinho aí, certo? Vamos prosseguindo aqui, porque tem mais uma coisinha boa, para a gente ir falando com vocês. A terceira etapa foi a vindicação do ministério do profeta. Eu só queria te avisar, se você não crê na terceira etapa, daquele tempo que o profeta pregou, você está dizendo que não teve vindicação o ministério do profeta. Porque a Bíblia mostra que ele faria isso, revelaria o mistério de Deus, Apocalipse 10:7, e Deus falou para ele, aqui, qual é a atração sobre a montanha, 133, ele a voz voltou e disse, não a espada de um rei, todo mundo sabe disso, a espada do rei, a palavra do Senhor. Essa aqui é a espada do rei, é a palavra do Senhor. Disse, não temais, é simplesmente a terceira puxada, é a vindicação do seu ministério. Quer dizer, se você não consegue ver que aquela terceira puxada cumpriu nos dias do irmão Brana, você está dizendo que o ministério de William Brana não foi vindicado, isto é, autenticado, comprovado ser a verdade. E nós cremos, por mais simples que nós somos, que eu creio que nós nesse dia, nós estamos aqui como Pedro, simples, sem muita letra, sem muita sabedoria, mas com revelação. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Com revelação, os 7 trovões foram revelados nos 7 selos. Com revelação, B-R-A-N-H-A-M, é o novo nome. Com revelação. Deixa eu chegar lá. Agora, a terceira etapa, talvez tenha alguns que aguardam a terceira etapa.
Mas a terceira etapa já foi. Eu tenho uma mensagem que eu preguei, você pode ouvir aí na internet. O que foi? O que foi? Todas as partes, o que foi? O que aconteceu? Então aqui está os ungidos dos últimos dias, tudo conhecido de vocês. 262, tradução da voz de Deus. A primeira etapa, cura. A segunda etapa, profetizando. Terceira etapa, a abertura da palavra. A revelação dos mistérios. Não há ofício mais elevado para revelar a palavra que profetas. Mas a única maneira em que o profeta pode ser vindicado é por meio da palavra. Então a vindicação do ministério do profeta, que é falado aqui, qual é a atração sobre a montanha? 133. É a vindicação do seu ministério. Aqui está a revelação dos 7 selos, está vindicando o ministério do profeta. E aqui está. E recordem que a terceira etapa foi a abertura daqueles 7 selos para revelar a verdade escondida que tem estado selado na palavra. Estes mistérios que foram selados na Bíblia e que só ia ser revelado nos dias da voz do 7º anjo, aquilo já aconteceu. O que foi? A festa das trombetas 229, veja, eu quero dizer mais uma coisa, concluindo agora, não perca isto, tudo é coisa que você conhece, tem que apertar o play. Se você não apertar o play, nesse parágrafo e ver isto, veja, quero dizer mais uma coisa. Ele quer dizer mais uma coisa e eles perdem a coisa que ele queria falar. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, aí eles perdem a coisa. Concluído agora, e ele diz assim, não perca isto, e eles perderam isto. Irmão Branham avisou, eu vou concluir. Eu tenho que dizer uma coisa, não perca isto, aperte o play. Quão impressionante do 7º anjo, o mensageiro do 7º selo. Mensagem, e Apocalipse 10 era o 7º selo. Você já apertou o play, hein? Aperta o play. Se você não apertar, você não saberá disso. Você quer apertar o play na mensagem inteira e quando chega nesse lugar, você deve estar olhando para os lados, mexendo com alguma coisa, fazendo algum serviço e não escuta o que aquilo está dizendo, o play está dizendo. O 7º anjo já está mostrando isso, Apocalipse 10, era. Eu sei que você está esperando, irmão Branham, para o 7º selo. Eu já ouvi mensagem deles, e eles dizem, o 7º anjo vai fazer isso, o 7º anjo vai fazer, como se o 7º anjo nunca existisse, que ele nunca estivesse vivido nessa terra. Eles falam, o 7º anjo vai fazer isto, vai revelar isto. Ele não vai revelar, já revelou. Ele não vai revelar, ele está dizendo aqui, ó, vocês têm que apertar o play, certo? Firme. Talvez o seu está bambo, você não está ouvindo a voz do profeta direito, você tem a sua interpretação de 50, 60 anos, quase 60 anos que você crê numa doutrina errada. Como você vai apertar o play aí agora? Hein? Apocalipse 10 era o 7º selo. O que você quer? Melhor que isso, a terceira etapa foi. Já apertou alguma vez? Eu até achei, o dia que eu li a mensagem, que é da tradução da voz de Deus, e que na contracapa, para mim, o irmão José Brana teve inspiração de colocar na contracapa o parágrafo 262. Mas eu pensei que eles criam naquilo. Que a terceira etapa foi. Estão todos na expectativa
de que algo vai acontecer, de que irmão Brana vai fazer, e o irmão Brana diz, olha, a terceira etapa foi. Mas em Apocalipse 10, foi. Aquilo foi o sétimo selo, era o sétimo selo, isso é tudo passado. O que a gente tem que tomar, a palavra como ela é. Agora, uma coisa, que eles falham, porque a expiação, eu falei a semana passada, a expiação através do sangue de bodes, com Moisés, a expiação pelo sangue do Filho, Jesus Cristo, e a expiação desse último dia, quando o sétimo anjo estava na terra. Eles perdem, eles não apertam o play nesta hora. 238, a festa das trombetas. Eles não conseguem apertar o play e ficar ouvindo. Preste atenção, meu irmão, o que está adiantando você apertar o play e não ouvir? O que está adiantando? Uma expiação genuína não quer dizer que as outras não foram genuínas. Não quer dizer que a expiação pelo sangue de bodes, de touros, não foi genuína. Também foi genuína no seu dia. A expiação pelo sangue de Jesus Cristo foi genuína no seu dia, com 2 milênios valendo para nós, para que Deus pudesse trazer-nos uma expiação genuína outra vez. E desta feita, com esta expiação genuína, a festa das trombetas, 238, e a mensagem do sétimo anjo, sob a mesma trombeta, sob tudo mesmo, exatamente o mesmo selo, que é o sétimo selo. É para quê? Chamar o povo, a noiva, para fora de Pentecostes e tradições do mundo, para uma expiação genuína. Qual é esta expiação genuína? Você não pode expiar sem o sangue. Mas você sabe que Cristo já era o sacrifício. Antes mesmo dele morrer, verter sangue. Porque era a palavra que estava encarnada. E eles não podiam tomar, ele em vida, não puderam tomar aquela expiação genuína de Cristo. Por isso, eles negam o batismo até hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles negam a autoridade de Paulo, que era a autoridade do Espírito Santo em Paulo, na igreja. Eles negam a autoridade de Pedro, que era a autoridade do Espírito Santo em Pedro, no que ele falava doutrinariamente. Tirando a noiva fora de Pentecostes, hoje os pastores estão levando a assim chamada noiva para dentro do emocional, do pentecostal, do sentir, do pular, do mover. É muito bom isso, mas tudo isso é carne. Tudo isso é carne. O que adianta você ter isto, que é uma emoção exterior, que é trabalhado na sua carne, sim, opera na sua carne tudo isso, no seu espírito, que você até sente bem, que você chora. Mas isso nunca entra na sua alma, porque o que entra na alma hoje, a expiação genuína, Brana diz, a palavra, Cristo, que é uma expiação genuína. A palavra é uma expiação genuína. Cristo, a expiação genuína. Como? Personificado. Na sua palavra aqui. Mostrando a pessoa, na sua palavra aqui, feito carne no nosso meio. O que é que o povo perde? Irmão Brana estava dizendo para vocês, não percam isto. Eu tenho uma coisinha para falar. Vocês não percam. Eles perderam. Perderam. Apocalipse 10 era o sétimo selo. Eles perderam a expiação. A expiação pela palavra. Sabe o que acontece quando o cordeiro sai do trono? Ele te expia pela palavra personificada, feito carne no nosso meio. Era Deus no seu profeta.
É por isso que ele podia perdoar aquela pessoa, porque ninguém está aqui na terra para perdoar. Eu posso perdoar meu irmão, você me perdoar, mas perdoar todo mundo, só Cristo pode perdoar. Mas quando aquilo aconteceu, que você sabe, já falamos sobre isso, daquele acontecimento, daquelas carícias, daquele casal na frente, perto do púlpito, e que Deus tinha falado para o irmão Brana, eles estão em suas mãos. Se aquilo não fosse uma expiação genuína, Deus não poderia perdoar aquelas pessoas. Mas o que foi que o irmão Brana disse? Eu os perdoo. Sabe por quê? Porque aquele Cristo, a palavra feito carne, estava no meio deles, na América do Norte. A palavra Cristo feito carne. Se você não pode aceitar esta expiação genuína pregada pelo profeta, eu posso falar da expiação que eu já fui expiado pelo sangue de Jesus Cristo. E se eu já fui expiado pelo sangue de Jesus Cristo, eu não tenho mais pecado. É fácil agora eu ser expiado por uma mensagem que veio encarnada nesse dia final. É fácil eu ser expiado, eu ter o meu pecado perdoado agora, porque eu creio na palavra que Deus manifestou e se fez carne num homem. Deus, uma pessoa. É o que o irmão Brana diz aqui, uma expiação genuína, a palavra Cristo personificado na sua palavra aqui. É como Apocalipse 10:7, feito carne no nosso meio. Você não podia olhar lá onde o irmão Brana está pregando e ver Jesus mesmo em carne. Porque o irmão Brana estava falando que a palavra estava sendo feito carne. A palavra, qual palavra? Assim como Jesus era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Assim, a palavra de Apocalipse 10, de 1-7, veio e se fez carne, para poder nos dar a revelação, a luz que nenhum pôde dar anterior dele. Nenhum pôde. O próprio Jesus falou que viria esta pessoa que ia crer. Aquele que crê em mim, São João 14:12, não é para um monte de gente, não. É para uma pessoa. Aquele é singular também. Nós temos que acompanhar essas coisinhas que a gente traz lá de trás do nosso estudo simples, mas conseguimos ver isso aí. Aquele é uma pessoa. Não são duas pessoas, senão seria aqueles que crerem em mim, não é aquele. Vai na Bíblia, 14:12 de São João, aquele que crê em mim fará, não farão, fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque vou para o meu Pai. Amém? Aperta o play. 232 da festa das trombetas. Aperta certo, escuta aí, fica firme. Escuta, porque agora é o play, foi apertado. 232. A noiva é reunida, ela é levada. E aquele mistério do sétimo selo, ou o sétimo selo, o mistério acaba. Quando é que o mistério acaba? Quando a noiva for levada. Isso é rápido. Isso que é o rápido. A noiva ainda não foi levada. O sétimo selo está aqui, como Brana estava aqui. E ele representava o sétimo selo. A esposa de Cristo nesse último dia está aqui representando o final do sétimo selo. Por isso nós temos Apocalipse 10 mostrando até o sétimo selo, Apocalipse 10 de 1-7, e depois João comendo o livrinho, que é a noiva, a esposa, comendo aquela revelação que veio através de Apocalipse 10 de 1-7. Quando você come isto, você sabe, estou preparado, agora só falta Cristo chamar no rapto. A noiva é levada, aí o mistério do sétimo selo acaba, aí não terá mais sétimo selo na terra. Hoje ainda tem sétimo selo na terra. Brana era o sétimo selo encarnado.
Os outros mensageiros não puderam viver como selo encarnado revelado no seu dia. Mas Brana foi o 7º selo encarnado que revelou Cristo nele, trazendo a revelação de todos os selos e deixando o 7º, que é o selo do dia, como mistério. Para o dia, é você que tem que olhar naquele dia e ver. Jesus ficou na história 7 eras. Mas quando Brana veio e pregou, ele pregou até uma mensagem, levantando e tirando-o da história. Irmão Brana veio para tirar Jesus da história. Sabe o que é o trabalho de João, da noiva? Tirar Brana da história. Brana está na história. Olha esses anos todos, ele está na história. As pessoas não conseguem saber aquilo da forma correta, porque não comeram o livrinho, mas a noiva no último dia é João, comendo o livrinho. Eu quero que alguém apresente aí e mostre essas coisas para nós. Nós temos a satisfação de pegar na mão do João. Nesse dia, onde ele está? O 7º selo ainda está aqui. A noiva ainda não foi raptada. Ela vai ser raptada e quando ela for raptada, o 7º selo acaba. Aí os judeus são chamados através do mistério da 7ª trombeta, que são 2 profetas. Aí o mistério da 7ª trombeta, de Apocalipse 11:15, são 2 profetas. Mas esses 2 profetas tocam a trombeta. É uma mensagem que eles têm para esse tempo final, para os judeus. Mas para nós, a última mensagem é a noiva aqui, ó. A noiva reunida, ela é levada. Quando ela é levada, então o 7º selo acaba. Ainda não foi levada. Ainda não deu rapto. Não, a noiva ainda não foi levada. Essa que é a fé da Bíblia, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. O 16 cumpriu no tempo do irmão Brana. O mesmo Senhor descerá do céu. Apocalipse 10, era o Senhor descendo do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Alguém está esperando o irmão Brana para poder soar a 7ª trombeta para os mortos ressuscitar. Isso já aconteceu lá atrás. Leia a mensagem dele, leia a brecha aí para você ver. Ele mostra tudo isso, que isto aconteceu lá atrás. Quando o 7º selo é revelado, soa a última trombeta, diz o profeta. 120 do intervalo, para quem vai conhecer melhor, leia lá para você ver. Então isso já são coisas acontecidas, já foi tocada a trombeta. Os nossos irmãos que têm que aparecer para nós, eles vão aparecer na hora certa. Por quê? Porque haverá uma ressurreição. A hora que isto acontecer, eles aparecerão, mas as suas tumbas já foram abertas quando o 7º anjo estava na terra, tocando a última trombeta, pregando a última mensagem. Já tocou a trombeta, só falta eles aparecerem. A Bíblia diz, em São Mateus 27, que quando Jesus morreu, os túmulos se abriram. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele. Os sepulcros se abriram no tempo que Brana pregou. Mas quando houver a ressurreição, então aí que todos vão sair. Sabe por quê? Porque já tem perfeição no paraíso. Tem perfeição no paraíso. Brana quer dizer perfeito, perfeição. Então, já tem perfeição no paraíso. O que Deus está aguardando é nós, como a esposa dele, preparada, com a própria mensagem, apertando o play certo, ouvindo a mensagem, parando naquela hora. É assim que você faz, aperta o play, escuta, para, pause, solta agora. Que eu já entendi essa parte. Não, aperta o play e vai. E você não fica sabendo. Pare naquele lugar. Pare, dá uma pausa. Pare. Pai,
continua abençoando o seu povo através da sua palavra, porque é a hora final. Ajuda, Senhor, cada um a apertar o play e ver que HM faz parte do nome de Deus. Mas se eles não apertarem Abraão Restaurado 45, como eles vão saber, Senhor? Eles ignoram o sétimo anjo ser a encarnação de Deus na terra. Mas se eles apertassem o play, certo, Abraão Restaurado 157, ele é Jeová Deus na minha carne nesta noite. Ajuda esse povo, meu Deus, a apertar o play certo, com a atração sobre a montanha, 157, que ali haviam 3 mensageiros enviados ao mundo gentil e hebreu, um deles, o qual era Deus mesmo, era o Senhor em carne, Deus no profeta. Oh Pai, eles podem entender a mensagem dos anjos, Billy Graham e Oral Roberts, mas eles não conseguem ver que tinha Deus mesmo. E eles estão ouvindo a mensagem, mas eles ouviram a mensagem esses dias atrás, mas é provável que não pararam naquele parágrafo, não deu para crer. Não puderam apertar o play e dar uma pausa. Pausar ele um pouco e saber direitinho aquilo. Remoer aquilo. Saber que Brana significa perfeito. Isso foi o profeta que pregou para nós, Senhor. Eles apertam o play, aonde que estão apertando o play, Senhor? A gente não vê nada do que eles apertam. Eles estão espremendo o play, eles estão apertando as fitas, eles estão esquecendo da verdade. Oh Deus, conceda a luz para meus irmãos, para que eles possam ver que é a realidade que o Senhor diz para esse tempo final. Onde estiver a mensagem deste João, desta esposa, ajuda-nos a ver estas coisas. Todos nós temos que ver isto. Se não vermos isto, como somos sua esposa, Senhor? Não somos sua esposa. Temos que falar o que o Senhor falou através da sua carne aqui na terra. E a sua carne foi Brana. Lá atrás, 2000 anos atrás, a sua carne foi Jesus. Mas foi o Alfa. Agora, a sua carne no entardecer, no ômega, foi Brana, onde o Senhor materializou, revelou estas coisas. Te agradecemos por essa luz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Onde tiver uma pessoa que ela possa abrir o coração e dizer: eu creio, eu vou aceitar esta palavra. Agora eu aperto o play também com esse pregador, e eu paro onde ele para, escuto, e estou resmoendo isso e vou engolir agora. Esta é a verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Hoje eu estou vivendo neste mundo de pecado, onde muitos falsos cristos a milhões têm enganado. Muita gente está vivendo na escuridão sem saber, porque estão distanciando da luz do entardecer. Mas de Deus sou escolhido, sou um privilegiado. Eu creio no seu ungido, que é teu servo aprovado. Ele veio entregar o que de Brana recebeu, o que estava entre linhas, ele me esclareceu. Oh meu Deus, eu hoje venho te agradecer pela mensagem do entardecer, para nós mais uma vez.
profetizou às nações outra vez. Mas de Deus sou escolhido, sou um privilegiado. Eu creio no seu ungido, que é Deus servo aprovado. Ele veio entregar o que de Brana recebeu, o que estava entre linhas, ele me esclareceu. Oh meu Deus, eu hoje venho te agradecer pela mensagem do entardecer, que trouxe a vida para nós mais uma vez. Oh meu Deus, eu te agradeço pelo novo nome e pela mensagem de um só homem, e o que ele profetizou às nações outra vez, outra vez. Muito bem, Deus abençoe todos os nossos ouvintes por toda parte no Brasil e no mundo. Isso faz muito bem ter vocês aí sempre nos ouvindo. Irmão Jovino, Deus te abençoe aí em Itapetinga, Bahia, né? Itapetinga, Bahia, e todos os irmãos aí em Itapetinga que sempre está nos ouvindo. O evangelista Sérgio, né? O Sérgio, Deus abençoe todos vocês, os demais irmãos e irmãs aí na Bahia que está nos ouvindo. Tem o irmão Celso também, lá em Salvador, Bahia, sua família. É muita gente por toda parte, né? Deus vos abençoe. E também o Jonatas, tem a família vai comer carne, né? Então, está tudo reunido bem longe aí. O Jonatas, a Sirlene, a família, a Débora, a Dorcas, o Peterson, a Priscila e as crianças ali na chácara. Deus abençoe todos vocês. E Deus abençoe também a irmã Isabel, que tem ouvido através do YouTube, porque esse horário é difícil para ouvir, porque é tarde lá, né? Uma hora dessa já é 8h30, mais 6 horas, 2h30, em Londres, na Inglaterra. Em Londres, a irmã Isabel, Deus abençoe. Também, eu creio que é o esposo, o irmão Enoque. Deus abençoe todos vocês que nos ouvem. É através da internet, o YouTube é o que as pessoas aproveitam, que não pode ouvir nesse horário, é difícil, porque fica muito de madrugada para esse povo de fora, mas depois eles vão ali e pode assistir estas reuniões. Deus os abençoe, meus amados. Amanhã tem mais, amanhã às 7h estaremos aqui outra vez. Deus abençoe o irmão Joãozinho, que cantou aqui para nós também, né? Precisa ter alguém que canta aqui de vez em quando, né? Deus abençoe o irmão Dori, que trouxe o irmão Joãozinho. Deus abençoe cada um de vocês. E o Henrique, que trabalha aí na técnica e que leva o som, e qualquer falha no som e na imagem, você já sabe que é por conta dele, certo? Mas chega lá, né? A gente chega lá e tem hora que os próprios CDs amarram também, atrasa e forma aquele buraco no ar. Mas Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado por todo o Brasil. Me perdoe por não falar o nome de todos vocês, mas quando vocês precisam de alguma coisa, oração, fale conosco. O WhatsApp é para isso.
E o WhatsApp, volto a falar, 1 minutinho. O WhatsApp é assim, você fala 1 minutinho, certo? Ninguém tem paciência de ouvir muitos minutos no WhatsApp. Tem hora que você quer desafogar, e aí você afoga os outros. Então não é assim. E o povo tem que aprender a crer, gente. Tem que aprender a crer. Se todo dia você e eu vamos pedir oração para dor de barriga, e a barriga não sara um mês inteiro, não sara um ano, e pede. A gente deveria agradecer mais a Deus. E aí você agradece na sua casa, agradece a Deus pelo que Deus tem te dado, pela cura, pela libertação, muito mais pela revelação da palavra. Sejam agradecidos. Eu digo isso não é para ser mal, eu digo isso porque as pessoas sabem que é assim. Vai aí no mundo para você ver. Só através de uma live desta, né, que as pessoas esperam mais um pouco. Não é fácil. Eu sei que não é fácil ouvir nossas mensagens de 1 hora. As pessoas têm que estar com fome da palavra. Tem que estar com fome. De primeiro tinha uns que escutavam 10 num dia. Mas por quê? Porque não tinha escutado nada. Mas vê hoje se eles escutam 1. Era 10. E a gente tem que entender. O tempo passa. A pessoa já ouviu. O que ela tem que fazer agora é remoendo aquilo que comeu, remoendo o que ouviu e praticando. Aquilo vai funcionando, passando para que o povo veja que você verdadeiramente comeu a mensagem. Certo, meus irmãos? Eu creio que vocês vão me entender. É assim como a minha oração por vocês. Tem hora que a oração é 20 segundos. 30 segundos. Tem gente que você tem que orar 5 minutos para responder. Filho, 5 minutos você que está doente, acaba de morrer. Então, você tem que crer na palavra. Você já viu as orações de Jesus? A tua fé te salvou. Não, senhor, eu quero que o senhor faça oração para mim. A tua fé te salvou. Vai e não peques mais. É assim, meu irmão. Não é nós ficar pensando que são orações com palavreado diferente, do outro mundo, coisas bonitas. Isso não traz nada. A oração é assim, eu tenho que estar sabendo o que eu estou pedindo e você tem que saber por que está recebendo. Pede perdão a Deus, acerta a sua vida com Deus, quando a oração chega, creia. Tem hora que você piora. O irmão Brana disse que é assim. Você recebe a oração e fica pior. E o diabo aproveita essa hora que você fica pior e ele fala no seu ouvido. Você não foi curado, a oração não valeu nada. Você está vendo? Não adianta. Você pode largar de mão. Isso é o diabo falando. Mas quando você, com aquilo retornando pior, você diz, Satanás, eu já estou curado. E não fui curado agora pela oração que o pastor fez. Não, fui curado aquele dia no Calvário. Eu estou só recebendo esta bênção agora. Isso é bom vocês aproveitar, porque enquanto estiver aqui na terra, nós estamos tão sujeitos a qualquer um do mundo, igual qualquer uma pessoa do mundo, que nós temos que pôr máscara, passar gel. Tem uma máscara aqui, ó. Meu Deus do céu. Você já pensou bem pregar assim de máscara? Entende? Mas você não entra agora num supermercado se não for de máscara. Está feia a coisa. Certo? Então você tem que obedecer, tem que fazer isso. Na hora da necessidade, você vai e faz. Você quer ser diferente de todo mundo? E, não, eu vou lá mostrar que eu sou. É que nem tem gente que diz, eu quero mostrar que sou macho. Não adianta nada. Não é assim, eu tenho que mostrar que eu sou cristão, eu creio na palavra. Então, se você crê, seja curado, seja abençoado. Saiba que Deus tem nos protegido. Então, não é fácil ficar com isso não, viu? Isso daqui é um castigo. E é um castigo que acho que Deus permite os homens darem em nós. É um castigo ficar com isso daqui, ó.
Ah, Jesus Cristo. Né? Então, a gente tem que crer. Nós cremos, só que não somos contra a lei também. Nós temos que fazer, porque assim, o governo é assim, se ele mandar você trabalhar e der doença no povo, ele está errado, ele é culpado, certo? Se ele não manda trabalhar e a economia cai, ele é culpado. O governo está sem saída. Agora, falando assim do presidente da República, né? Esse fica sem saída. Mas a gente tem que respeitar tudo isso, por isso Deus diz na sua palavra para nós orarmos pelas autoridades, certo? Então você tem que saber, mesmo que é um meio político, e até esse vírus também é meio político, é usado também, mas você deve entender tudo isso e respeitar as ordens que vêm dos governantes. Certo, meus irmãos? É assim que nós fazemos como um bom cristão. Crer, eu creio para mim, mas tenho que usar isso porque o governo mandou usar. Ainda está bom. Pior se ele mandasse todas as mulheres sair de biquíni na rua. Né? Ele está mandando simplesmente tampar a boca, a narina, para não respirar, muitas vezes, uma coisa ruim, uma enfermidade, como foi lançada aí. E isso daí está por todo lado. Você crê em Deus. Pronto, crê em Deus e não fica com medo não. Crê em Deus. Faz o seu trabalho. Você é protegido por Deus. Amém? Deus te abençoe. Uma boa noite. Amanhã estaremos juntos, se Deus quiser, às 7 da noite. Meu abraço. Deus abençoe.